Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz nesse sábado, muitas alegrias aí para o seu coração, né? Que a bondade divina, com certeza, encontra o seu coração em paz, sua mente serena, né? Com muita compaixão. Meus amigos, hoje eu gostaria de gravar uma pílula um pouco diferente. Infelizmente por um lado e felizmente por outro, o nosso país passa por uma situação, mais uma vez, muito difícil. Eu me recordo bem que alguns anos atrás, nas últimas eleições, havia um clima de animosidade muito profunda que praticamente polarizou o país. E eu acho que foi uma coisa que ultrapassou o limite da política, sabe? Porque havia muitas pessoas brigando umas com as outras por causa de divergências partidárias, como se fosse uma partida de futebol disputada, né, por agentes e os torcedores estivessem brigando nas arquibancadas, trazendo à tona toda a sua irracionalidade, ao invés de trazer o seu bom senso. Nosso país passa por uma situação que eu acho que é desnecessário, né, descrever, todo mundo está assistindo, de instabilidade política, econômica, social, que sempre nos faz refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. Muitas pessoas costumam dizer que, quando nós tratamos de questões religiosas, nós jamais devemos misturar religião e política. E eu concordo plenamente. A gente nunca deve misturar religião e política, mas nós sempre devemos misturar o amor e o bom senso com a religião, com a política, com a economia, com a família e com qualquer atividade da nossa existência. Nenhum de nós, amigos queridos, tem o direito de dar vazão aos seus impulsos, por mais que eles aparentemente venham fantasiados, né, de justiça, com o objetivo de espalhar discórdia por onde quer que seja. A missão do homem de bem, conforme retrata muito bem no nosso amado Evangelho, segundo o Espiritismo, relembrando as missões, né, as lições abençoadas de Jesus, é serenar o ambiente que está fervendo. Não é verdade? A missão do homem de bem é trazer bom senso aonde o bom senso começa a se extinguir. Por que eu estou tocando nesse assunto hoje? Você, quando assiste um noticiário político, econômico, você, quando conversa com seus amigos no bar, quando conversa com seus amigos numa casa religiosa, no restaurante, no supermercado, no seu dia a dia, quando você conversa com você mesmo, com a sua consciência ou com a sua família, qual é o seu tipo de postura? Aquela postura belicosa de quem sempre quer ver o circo pegar fogo, independente de qual lado você torça, ou a postura de bom senso, que pensa na eternidade como sendo o pano de fundo para esses momentos transitórios que o nosso planeta está passando e, consequentemente, o nosso país também? O homem de bem, gente, que segue o Evangelho, está orando de maneira profunda para todos os nossos governantes, os nossos políticos, os membros do judiciário e para todas as pessoas responsáveis por tomarem decisões que interferem nas vidas de todos, inclusive na sua e na minha. Ao invés da gente viver julgando, né, se julgando capaz de dizer esse é certo, esse é errado, esse deve agir assim, esse deve agir assado, já que só Deus tem a condição de verdadeiramente julgar. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a orar pelo nosso país. É sério. A pílula do nosso amado Evangelho te convida a lembrar que você tem a obrigação, assim como eu, de vibrarmos para uma atmosfera espiritual elevada. Que nós devemos oferecer uma sustentação vibracional elevada, para que no meio dessa vibração elevada, todos os agentes envolvidos em polêmicas e em dificuldades, independente, repito claramente, de qual partido você torça, de qual lado você queira estar, se é que você tem algum lado, né? Cada um de nós, quando nós temos bom senso, devemos sempre orar a Jesus para que nos envie as suas energias divinas, para que os amigos espirituais sublimes acalmem os ânimos exacerbados, principalmente de pessoas que se julgam divulgadoras do Evangelho, que não perdem uma oportunidade de se colocarem à frente de muitas atividades, mas que na hora de exercitarem a serenidade,
curiosamente preferem exercitar a intolerância. Na hora de exercitar a palavra que acalma, que serena, curiosamente dão vazão a instintos agressivos, muitas vezes colocando fogo nos ânimos das pessoas que já estão exaltadas. Então, meus amigos queridos, com todo carinho, com todo respeito a qualquer posição político-partidária, a qualquer questão social, lembremos-nos que o amor está acima de tudo. E que não misturamos religião com política, porque com certeza é uma mistura muito complicada, mas o amor e o bom senso devemos sempre colocar como tempero de todas as nossas relações, de todos os lugares em que toquemos e que estejamos. Então hoje eu convido você a se juntar a uma oração profunda pelo nosso país querido, essa pátria do Evangelho que nos abriga nessa encarnação e abriga todos aqueles que estão aqui encarnados, certos ou não, cometendo equívocos ou não, né, com seus julgamentos certos ou não, independente se hoje são réus, se são juízes, se são políticos, se são cidadãos, entende? Independente da posição na qual todos nós nos encontremos agora, lembremos que somos agentes de um destino, meus amigos, que está em constante movimento, né? Enquanto hoje a gente julga, amanhã nós podemos estar sendo julgados. Enquanto hoje nós oferecemos uma energia negativa em relação a alguém, amanhã nós somos a vítima da energia negativa. E eu me refiro aqui, para deixar bem claro, antes que alguém comece a me mandar mensagens dizendo que eu sou partidário do lado A ou do lado B, eu me refiro aqui a todas as situações, sem nenhuma exceção. Quero apenas lembrar que muitas vezes na história nós nos equivocamos bastante ao utilizar o ódio como referência para resolver problemas sociais. Então, mais uma vez, que é uma coisa que nós não temos o hábito de fazer na nossa pílula do Evangelho, mas dado o alcance de milhões de pessoas que recebem a nossa pílula com tanto carinho em várias partes do mundo, dada a responsabilidade que nos cabe, aqui nós lembramos de maneira muito especial o convite para que oremos. Pela harmonia do nosso país, oremos por aqueles que têm que tomar decisões importantes, que impactam em várias vidas, oremos por todas as pessoas que se equivocam, oremos por todo o nosso processo evolutivo. Não é assim? Porque pelo menos esse é o nosso papel. Ao invés da gente semear o fogo, que sejamos os agentes de luz para acalmar a agitação, que assim tem que ser. Só para finalizar, lembremos que Jesus, na passagem célebre, quando os discípulos estavam dormindo no barco, a tempestade se aproximava e o barco ia afundar, Jesus se levanta do seu sono e acalma a tempestade. Ele não agita a tempestade, ele acalma a tempestade. Lembremos-nos que Jesus acalma a tempestade. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Que Deus te proteja e abençoe o nosso país, nossa pátria, do nosso amado Evangelho, e que juntos possamos, com certeza, sairmos mais fortes e amadurecidos de todo esse processo de amadurecimento mesmo que o nosso país está passando. Deus ilumine a cada um de vocês, um lindo sábado abençoado para você, para sua família, para quem você ama, enfim, para todos nós. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho e que Deus abençoe que você seja um agente de paz por onde você passar. Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve. Até muito, muito breve.